nosso evento Queria dizer que o nosso evento conta com a participação da intérprete de Libras Priscila, quem eu agradeço desde já a colaboração. Então, repetindo aqui, uma vez que a gravação começou um pouquinho depois, então, aqui é Marcos Blasi quem fala, sou um dos sócios de Guzmão e Labruni, e iniciando a minha descrição, enfim, sou homem, branco, cis, heterossexual, tenho cabelos castanhos claros, estou utilizando uma camisa azul clara e um pullover azul escuro e utilizando óculos de cor marrom. E eu dizia que é um prazer, né, iniciar o evento aqui, nossas conversas inspiradoras, mercado jurídico e as pessoas LGBTQIA+. A série Conversas Inspiradoras, nós estamos no nono episódio, e ela foi o objetivo, e eu rendo aqui homenagem à minha querida sócia Letícia Danens, também nossa madrinha desse projeto, e a ideia foi discutir, criar um espaço para discussão de grandes temas, temas que nos inquietam, seja do ponto de vista mais filosófico ou mercadológico, ou especialmente o ponto de vista das questões de diversidade, que já ocuparam outros dois eventos, a questão das mulheres na magistratura, exemplos de situações de mulheres no mercado de trabalho, um outro episódio. E hoje nós estamos trazendo, não por acaso, no mês do orgulho LGBTQIA+, esse evento discutindo questões tão importantes e tão palpitantes. Esse evento é uma iniciativa do grupo de afinidade LGBTQIA+, do nosso escritório, da qual eu tenho o prazer de ter duas representantes aqui que serão as moderadoras do evento, né, a Tamara Campos e a Alexia Silva, né, a Tamara da nossa equipe de marketing, analista de marketing, a Alexia da recepção, e na pessoa das quais eu cumprimento todo o grupo de afinidade sem o qual esse evento não teria sido possível. E também, evidentemente, ao Comitê de Diversidade e Inclusão de Guzmão e Labruni, que foi fundado em outubro de 2019, que também colaborou e cooperou com a viabilização desse evento, a quem também agradeço pelos esforços. Acho que o escritório, diante dessas questões tão palpitantes envolvendo diversidade e inclusão, adota uma postura de humildade e de extremo interesse. Acho que essas questões têm que ser discutidas de maneira muito ampla, muito aberta, e esse evento é mais um sinal desse nosso intuito aqui. Para conduzir essa nossa discussão, nós vamos ter dois convidados muito especiais. O Rainer Bonfim, que é advogado e professor de prática civil e direito processual civil na Federal de Juiz de Fora e na Rede Docton, é doutorando em Direito pela PUC de Minas, com Bolsa CAPES, fez bacharelado e mestrado na Universidade Federal de Ouro Preto e tratou na dissertação de mestrado as normativas acerca da transição de gênero no Brasil. Então, palestrante frequente nesses temas e nos honra muito com a sua presença aqui essa noite. E o outro convidado super especial, o Thiago Herculano também, que é Customer Success Manager da 99 Jobs, nossa parceira, inclusive no primeiro Conversas Inspiradoras. Um abraço a todo o pessoal da 99 Jobs, sempre um parceiro muito próximo aí do nosso escritório, empresa e empregadora da 99. Ele é cofundador do coletivo Conexão Preta e bacharel em administração pela Universidade Estadual de Campinas. Então, sem mais delongas, eu passo do meu breve lugar de fala para o meu lugar de escuta ativa e interessada e passo a palavra para as nossas moderadoras Tamara e Alexia para conduzirem os trabalhos, saudando aí os nossos queridos convidados de hoje. Obrigada, Marcos, pela apresentação. Boa noite a todos. Meu nome é Tamara. Eu sou uma mulher cisgênero, lésbica, então sou branca, cabelos curtos, castanhos, estou usando um blazer preto, uma camiseta verde, estou num fundo branco. Uma excelente noite para todos, é um prazer recebê-los, e acredito que, para começar a nossa discussão, um ponto muito importante seja o acolhimento, e é muito difícil ver isso nos escritórios. Então, eu queria perguntar para o Rainer. Rainer, qual você acha que é o ponto mais difícil de acolher as pessoas LGBTQIA+, dentro dos escritórios? Oi, gente, boa tarde, né? Boa noite para todos, todas e todos. Meu nome é Rainer, eu estou aqui nessa conversa com vocês hoje, usando uma camisa azul num fundo, a minha camisa é azul marinho, né? Num fundo aí de um rosé, um rosa mais num tom
terroso e com uma parede ao meu lado branca. Eu estou usando também um óculos preto e quero falar que é um prazer estar aqui com vocês hoje. Cumprimento todos na figura aí da Tamara e também da Gabriela, que me fez o convite. Bom, eu acho que para eu começar a responder essa pergunta, a gente tem que fazer uma análise, e aí uma análise de como a gente estrutura essas próprio mercado de trabalho para as pessoas, né, LGBTQIA+, nos próprios escritórios de advocacia. A primeira coisa que eu vejo é que a gente, logo nos processos seletivos, a gente tem processos seletivos que são discriminatórios. A gente é comum ver no mês do orgulho, né, LGBTQIA+, os escritórios mudando a sua logo, né, escritórios, o pessoal que faz essa gestão de vagas e tudo mais, né, os processos seletivos, mudam a sua logo ali para a bandeira LGBTQIA+, fazem ali o post de inclusão, diversidade, mas aí quando você faz uma rápida busca pelo número, pelo quadro dos advogados que estão ali dentro daquele escritório, a maioria deles são pessoas brancas que performam aquele masculino ou aquele feminino hegemônico, né, que estão ali numa posição de destaque, estão cada vez mais em processos que aquele ambiente ele corrobora, né? O ambiente corrobora para aquele mesmo status quo de pessoas que estão ali. O que significa isso? É o mesmo grupo que permanece entrando dentro daquele escritório. Então, quando a gente tem os processos seletivos, mesmo que a gente veja nas vagas ali, né? Vaga para pessoa advogada, mostrando ali que o escritório não tem processo de discriminação e tudo mais, eu percebo, né, que essa maior dificuldade é na entrada. E aí, depois que a gente tem essa entrada, a gente tem que pensar na seguinte questão. Bom, consegui entrar, que já é uma questão difícil de você conseguir entrar e permanecer nesse ambiente, e aí eu falo para vocês que, né, quanto esses fatores de entrada, tem critérios não só de orientação sexual, não só aí da sua própria identidade de gênero, a gente tem que pensar efetivamente em termos de renda, em termos de cor, né? A gente fala que, por exemplo, eu vejo muito processos seletivos falando a seguinte questão: só contratamos pessoas que formaram em faculdades de primeira linha, ou estão formando em faculdade de primeira linha. O que isso significa? Isso significa que está mantendo ali um processo de entrada e cada vez mais só estão entrando pessoas da mesma classe. Porque você tem que pensar que quem são as pessoas hoje, né, que conseguem pagar R$2.000, R$3.000 por mês numa faculdade durante 5 anos. As pessoas LGBTQIA+, têm uma alta taxa de rejeição das famílias, e muitas dessas vezes a gente precisa sair de casa, né? Precisa sair de casa cedo para começar a prover o próprio sustento. Então, assim, essas discriminações, elas acontecem primeiro nos processos seletivos, depois quando a gente consegue romper essa barreira, né? Eu acho que ela acontece depois no próprio ambiente daquela empresa, que dá, né, possibilidade, que dá sempre preferência para a promoção de pessoas que estão iguais aos quadros dos sócios. Então, se você hoje, né, os escritórios majoritariamente têm o seu quadro de gestão formado por homens. E aí, quando a gente vê esses critérios de promoção, são muito levados, esses sócios, as figuras dos sócios, são muito levadas no espelho, né? Quem pode entrar virar meu sócio aqui tem um espelho. Essa pessoa, então, a gente vê virando coordenadores, sócios, majoritários e tudo mais, cada vez mais esses homens brancos, cisgêneros, que estão nessa posição de poder e já estão ali tem muito tempo, né? E aí uma única questão, assim, que também é um objeto que está nas minhas pesquisas, que eu estava pensando e discutindo aí, vendo algumas publicações do escritório de vocês, né, de propriedade intelectual, a gente também tem a discriminação em termos algorítmicos, porque o algoritmo, ele passa com dentro do seu machine learning, né, da forma que ele tem nos seus bancos de dados ali, ele começa a ver quais são essas pessoas, quais são os perfis que estão cada vez mais frequentes dentro daquele escritório. E aí ele começa a indicar cada vez mais perfis que são o hegemônico para a contratação. Então, foi feita uma pesquisa que homens brancos, e aí que usam aquela palavra engenheiro, né? Só para fazer uma busca, faz aquela busca booleana engenheiro, eles têm 6 vezes mais chances de irem à frente no processo seletivo do que mulheres. Porque a própria busca booleana, o que é busca booleana? Você faz uma busca com base naquela palavra. Ela faz a busca do quê? Engenheiro. E aí exclui todo um grupo de engenheiras.
Então, olha como que essas situações são intercruzadas, olha como que essas situações, feito numa busca, né, feito em termos de uma discriminação realizada pelos próprios algoritmos, ela é uma situação de discriminação que ela permanece, né, ela se continua. Então, mesmo quando a gente tem a própria migração para uma forma de trabalho, para uma forma de pensar cada vez mais no mundo digital, o mundo digital ele reflete aí as discriminações do mundo analógico. Nossa, excelente. Acho que foi uma colocação maravilhosa. Queria falar para o pessoal, quem quiser fazer pergunta, pode colocar aí no chat. A maioria das perguntas a gente vai responder no final, mas se a gente for, a gente pode ir encaixando aqui também. E, Rainer, eu queria saber se você acha que o dress code é um impeditivo ou a rigidez no dress code ela pode trazer um fator para a pessoa não entrar tanto no mercado jurídico, porque a gente vê que os escritórios, muitas vezes, eles exigem uma roupa característica, então o terno, a gravata, para a mulher a saia, o salto alto. Podemos ver aqui como meu exemplo, se esse fosse um fator para eu entrar, eu jamais entraria nesse escritório, mas o que você acha disso? Bom, Tamara, eu também penso muito sobre isso, sabe? Eu lembro de entrar nos escritórios e muitas das vezes quando eu passei por 2, 3 escritórios, a gente estava naquele processo seletivo, era tudo analisado, né? Todo como você chegou, como você sai daquele escritório, como você se localiza, quais são os seus contatos ali, mas esse dress code do mundo jurídico, né, do nosso meio jurídico, ele é intencional. Eu falo para você sem sombra de dúvidas. Ele higieniza quem pode entrar naquele meio. Ele higieniza quem pode transitar no tribunal, ele higieniza quem vai usar aquele tipo de roupa, como vai estar o seu cabelo, qual é o vestido, e tudo mais ele é averiguado no seu processo de entrada. As pessoas começam cada vez mais a fazer uma leitura, isso é o pré-conceito, né? A partir da sua roupa, a partir de como você se porta. E isso tem cada vez mais implicações quando a gente começa a pensar em pessoas gordas, pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoas que não se adequam a esse padrão hegemônico de expressar a sua identidade. Então, toda vez que a gente tem ali um mundo do jurídico higienizante, que a gente pode falar, um mundo clean, tudo que é diferente daquilo, tudo que é diferente chama atenção para uma parte negativa. Então, cabelos de dread cada vez mais são entendidos como posturas de não ser um dress code, não ser uma forma de se vestir no escritório de advocacia. Essas questões são, assim, cada vez mais, eu posso falar para você, assim, é bizarro, né? Essa forma de discriminação. Então, quando a gente tem aí um dress code que dita como você vai se vestir naquele escritório, ou dita como você pode frequentar determinados ambientes daquele tribunal, daquele ambiente que você tá frequentando, né? Ele tem uma higienização dos corpos. São quais corpos podem permanecer naquele espaço, quais corpos não vão permanecer. Ou se permanecerem, ficam com extremo desconforto. E é essa a ideia do dress code, né? Uma padronização. Uma coisa que eu sempre falo, a gente mora num país tropical e a gente cada vez mais tem que ir para o escritório de terno, gravata, e ternos são tudo muito mais abotoados, cada vez mais fechados, assim, para você ter a padronização. Eu acho que pensar em outras formas, assim, seriam outras alternativas, né, para o próprio mundo jurídico é uma possibilidade de transformar esse meio menos discriminatório e acolher mais as diversidades, inclusive na forma de se vestir. Muito obrigada, Rainer. Bom, vou me apresentar para vocês. Eu sou a moderadora do evento também, faço parte do grupo de diversidade e inclusão aqui, de GLPI. Meu nome é Alexia, eu sou uma mulher parda, cisgênera, homossexual. E a minha pergunta aqui, ela vai para o Thiago agora. Thiago, na sua visão, quais que são as principais barreiras que os jovens do grupo LGBTQIA+, ainda se deparam na busca de oportunidades de emprego? E deixando até um pouco mais especificada essa pergunta, nós sabemos que mesmo dentro desse grupo de minorias, né, há mais minorias dentro deles. Então, eu até direciono a pergunta em uma outra questão. Como que jovens LGBTQIA+, mais jovens pretos, né, como que isso se agrava nessa situação?
Pessoal, boa noite. Meu nome é Thiago, aproveitando e já me apresentando também. Eu sou um homem negro, cis, homossexual, um homem negro de pele retinta. Estou vestindo uma camiseta xadrez azul, um fundo branco, com algumas plantas e livros atrás. Bom, Alexia, eu acho que essa pergunta ela já conversa muito até com o que o Reiner falou agora, de que a barreira ela já começa no processo seletivo, né? Então a gente perguntou lá do momento acolhedor, mas na verdade já começa ali na entrada, e que vem um pouco do que você perguntou agora. Eu acho que até pelo que o Reiner falou, eu sinto que o maior problema é a segurança que as pessoas têm de poder trabalhar num lugar sabendo, sendo quem elas são, né? Então, como que eu busco uma oportunidade de emprego em um lugar que eu sei que eu posso ser quem eu sou, né? E não vou precisar esconder. E aí, tem uma série de pesquisas que mostram que as pessoas, né, os colaboradores, não se sentem, os colaboradores que já são LGBTQIA+, e estão dentro de uma empresa, não se sentem confortáveis de se contar, né, da sua sexualidade, enfim, e de deixar isso de forma aberta, né? Então, imagina, se a pessoa que já está dentro da empresa tem medo de fazer isso, imagina quem está de fora e que tem toda aquela perspectiva de, tipo, isso é um lugar super padrão, que pessoas padrões trabalham, enfim, como que eu me vejo naquele espaço? Então, eu não me vejo. Se eu não me vejo, eu já não faço nem a inscrição no processo, né? Então, assim, eu acho que já começa por aí. Essa é a primeira dificuldade, né? Como que eu me identifico com aquela empresa que eu estou buscando oportunidade. E aí você colocou um excelente ponto, que é a questão de interseccionalidade, né? A gente está falando aqui de uma comunidade LGBTQIA+, mas que muitas vezes essa pessoa tem outros marcadores sociais que atravessam ela. Então, ela pode ser negra, ela pode ser de classes C, D e E. Então, isso complica e agrava muito mais, porque enquanto uma pessoa LGBTQIA+, que é branca, que sempre ali teve acesso a todas as oportunidades, já tem esse receio, né? Já tem essa insegurança de poder ser quem ela é dentro do trabalho. Imagina o quanto isso acontece, né? Acomete as pessoas que são negras, enfim, e que sofrem outros tipos de discriminação já pela sociedade, né? Então, com certeza, você ter outros marcadores sociais que te atravessam fazem com que esse processo de identificação com aquela empresa se torne muito mais complicado, né? Então, não é só a questão do padrão da minha identidade de gênero, da minha orientação sexual, é também no padrão de que, cara, eu só vou ali e vejo pessoas brancas. Pessoas brancas heterossexuais que vêm de uma classe alta, que é, que nem o Reiner falou, que fez uma faculdade classe A, né, que de repente a pessoa já até leu isso na descrição da vaga, né? Então, assim, isso complica muito mais, de fato, a busca por oportunidade para essas pessoas. E aí, eu acho que tem, e aí um outro ponto que além dessas interseccionalidades, a gente fala da comunidade LGBTQIA+, muitas vezes em bloco, né? E, na verdade, também não é um bloco, né? Além das interseccionalidades, a gente tem ali dentro várias complexidades dentro de cada uma dessas letrinhas. E quando a gente vai para as pessoas transexuais, travestis, a gente ainda tem um agravante social que por exemplo, mulheres transexuais hoje estão 90% no mercado da prostituição. Então, e por que que isso acontece? Isso acontece por conta de uma discriminação que vem já da família, na maioria das vezes, acaba passando pelo mercado de trabalho, enfim, uma série de outros ali, âmbitos sociais que fazem com que a pessoa tenha só como recorrer à prostituição como fonte de trabalho. Então, e isso, né, para a pessoa chegar nisso, ela também acabou não tendo uma escolaridade o que é exigido, às vezes, para muitos cargos, e etc., e que acaba dificultando mais ainda a busca por uma oportunidade. Então, hoje, né, até a gente vai conversar sobre isso em outras perguntas, mas pensar também como que a gente consegue criar ali vagas que possibilitem com que essas pessoas se reinsiram no mercado de trabalho formal, sendo quem elas são e com todas essas vulnerabilidades que elas têm por conta
dos processos que elas sofreram na sociedade, né? Pela sociedade, pelas rejeições, né? A marginalização dessas pessoas. Então, eu acho que é um pouco por aí do porquê que ainda assim a gente tem dificuldade, a comunidade, né, LGBTQIA+, tem dificuldade para buscas de oportunidades no mercado de trabalho. Muito obrigada, Thiago. Eu vou pegar até um gancho da Carolina aqui. Ela perguntou como as pessoas podem se mostrar como um local de trabalho mais acolhedor para as pessoas que, né, que estão aí na comunidade LGBT. E é uma pergunta que a gente tinha feito também, que, na sua opinião, quais são as coisas que devem ser incluídas e pautadas pelas empresas para que todos, todas e todos se sintam mais incluídos e mais abraçados pela empresa? Eu acho que, primeiro, na questão do ambiente mais acolhedor e mostrar também quanto a empresa ela está aberta, né, a fazer essas contratações, é até uma pergunta que a gente pode desenvolver melhor depois, mas isso perpassa não só a descrição da vaga, né, que nem o Reiner falou. Não adianta eu fazer uma vaga que um processo é inclusivo se eu não tenho isso na cultura da minha empresa e se eu não tenho isso no planejamento estratégico da minha empresa, né? Então, fazer a inclusão só por tendência ou porque a gente vê que esse tema tem ganhado maior relevância e aí as pessoas às vezes entram na onda, não funciona, né? Então, você precisa ter toda uma preparação anterior a isso, da cultura da sua empresa, uma sensibilização de gestor que vai conduzir esse processo seletivo. O processo seletivo em si precisa ser inclusivo. Então, as perguntas que são feitas, se eu pergunto o nome social de uma pessoa durante o processo seletivo, é o esperado que durante as entrevistas eu chame essa pessoa pelo nome social dela. Então, assim, existe uma série de fatores que já na entrada definem se essa pessoa vai sentir o ambiente acolhedor ou não, mas antes da gente ir para a marca empregadora para exibir o quanto a empresa é ou não acolhedora, precisa realmente ser de fato, né? E aí existe toda uma estrutura que precisa ser construída. Obrigada, Thiago. Excelente. Pegando um gancho com o que o Thiago falou sobre pessoas trans e a divergência que existe dentro do próprio movimento LGBTQIA+. Rainer, você acha que o mercado jurídico ele é acolhedor para as pessoas LGBTQIA+, ou ele é acolhedor para as pessoas LGBT? Nem tão acolhedor assim, mas talvez inclui mais as pessoas, o L, o G e o B, né, os gays, lésbicas e bissexuais, ou você acha que não, isso está mudando? A gente tem exemplos aí, por exemplo, a Márcia Rocha, que vem trazendo muito fortemente essa questão trans dentro do movimento. O que você acha sobre isso? Bom, Tamara, eu também vou concordar muito com o que o Thiago falou ali, e aí a sua pergunta, né, ela vem muito pautada numa questão de a cisgeneridade. A cisgeneridade, ela é pautada, ela é marcada por esse ambiente do mercado de trabalho, ou esse ambiente corporativo, ele é pautado pela cisgeneridade, né, pela identificação das pessoas cisgêneros, elas ocuparem aquele lugar. E aí eu fiquei pensando em como responder, né, até pela uma provocação. Eu olho e falo assim, não é só esse ambiente corporativo que é trans-excludente, o mercado de trabalho como um todo é trans-excludente. E aí foi o que o próprio Thiago falou, né? Apenas 10% das pessoas trans estão em postos de mercado, estão em postos de trabalho formal. E quando elas estão nesses postos de trabalho formal, tem uma pesquisa do professor Flávio Fleury, da UFBA, ele mostra que muitas das vezes essas pessoas estão em postos de telemarketing, no qual esses ambientes, né, as pessoas não conseguem haver, e outras ali, a maioria delas estão naquelas leis de salão parceiro, que está numa contratação ali precária. Então, esses postos de trabalho, que são postos de trabalho de destaque, cargos de chefia, cargos de gestão, não estão abertos para essas pessoas. Uma publicação que eu vi, e eu fiquei lembrando do que o Thiago estava falando, é que eu vi uma vaga uma vez, escrito assim, vaga para pessoa transgênero, vaga para pessoas trans, advogada sênior.
E aí eu parei, pensei e falei assim, quantas pessoas trans, advogadas, sêniors, a gente tem no Brasil? Essa vaga, ela é uma vaga efetivamente para ser preenchida, ou era uma vaga de uma diversidade decorativa para aquele escritório? Ou aquele posto que estava sendo feito ali, é o pensar, né? É o pensar esse ambiente corporativo. Eu acho que o ambiente corporativo em si e as relações de trabalho, a relação de emprego em si, ela é marcada por essa cisgeneridade. A cisgeneridade domina essa, intencionalmente, né? Não é uma questão, um deslize, não, é intencionalmente. A cisgeneridade domina esse ambiente corporativo e aí a gente pode trazer para o nosso próprio meio, assim. Quantas pessoas e quantos colegas que a gente que trabalharam com a gente são pessoas trans? Quantos advogados são pessoas trans? Quantos sócios de grandes escritórios? E às vezes, quando você as perguntas, e essa, eu já fiz essa pergunta algumas vezes, as pessoas falam assim: a moça que trabalha na faxina do meu escritório é uma pessoa trans. Então, olha o fator de raça, olha o fator de inclusão, olha o fator de identidade de gênero sendo determinante para ver quais postos essas pessoas ali estarão ou não ocupando. Então, assim, esse ambiente corporativo, para mim, ele é marcado pela cisgeneridade. Ele permeia a cisgeneridade e ele exala essa cisgeneridade, né? As pessoas cisgênero dominam, né? As pessoas cisgêneros dominam esses postos de trabalho e o ambiente corporativo como um todo. Eu acho legal você falar também de iniciativas que começam a pluralizar, né, essas possibilidades. A gente tem várias empresas adotando políticas efetivamente para isso. A gente tem empresas hoje também, que é uma medida super legal de apoiando a transição de gênero toda da pessoa, com garantia de emprego, garantia ali de plano de saúde, cobertura. Isso é o que eu falo, assim, a diversidade, ela não tem que ser uma diversidade decorativa. Se colocar um selo de diversidade ali na sua empresa, você precisa pensar uma gestão da diversidade. É a diversidade sair da porta para fora, né? É quando a diversidade entra. Então, acho que a gente tem que pensar cada vez mais isso. Muito obrigada, excelente. Pegando esse gancho aqui, nessa parte da inclusão, até mesmo de pessoas transgêneras, queria fazer uma pergunta para o Thiago, e ela é uma pergunta que ela vem também com uma provocação, e eu queria colocar isso aqui. Você acha que o processo seletivo dos escritórios, eles são realmente inclusivos? E qual que é a necessidade das perguntas, né, que às vezes nós vemos em vagas, com qual gênero você se identifica, qual que é a sua orientação sexual, até onde isso realmente entra assim, no mercado de trabalho, e enfim, qual que é a necessidade dessas perguntas, né? O que você acha? Legal. Bom, Alex, eu acho que, na verdade, a primeira pergunta sobre os processos seletivos dos escritórios serem inclusivos, o próprio Reiner já trouxe aqui a experiência dele nesse mercado, né? E a gente entende que tem muito a evoluir ainda, né? Principalmente porque a gente tem ali toda uma norma, né? Uma padronização de costumes e comportamentos que o mercado jurídico traz, que, de certa forma, ele ainda não está se adequando às novas possibilidades, né, de pessoas que estão se expressando e que estão sendo elas mesmas, né? Então, ainda parece que o mercado jurídico ainda está uma caixinha muito pequena para o tamanho de possibilidades de pessoas que estão disponíveis para trabalhar e contribuir também com essa área. Bom, em relação às perguntas, né, dos processos seletivos, essa é uma resposta que até é muito clichê, né, que aquela frase, né, sem dados não há gerência, né, sem medir não há como gerir. Por quê? Você precisa dessas informações para poder fazer ações afirmativas dentro da sua empresa, né? Não tem como você conseguir pensar e bolar um plano de estratégia e etc. para aumentar a quantidade de pessoas LGBTQIA+, no seu quadro de colaboradores, sem ter esses dados do processo seletivo, né? Então, as vagas, quando elas são vagas afirmativas para pessoas LGBTQIA+, as pessoas precisam saber, de fato, dessas informações para poder
fazer o correto recrutamento e seleção, né? Então, essa é uma forma de que as empresas precisam dessas informações para, de fato, conseguir fazer ações afirmativas baseado em dados, né? A gente precisa fazer as coisas sempre baseado em dados, e para ter dados, as pessoas precisam informar e disponibilizar essas informações. Fora isso, quando a gente fala de plataformas de recrutamento e seleção, como é o caso da 99 Jobs, a gente hoje, na verdade, é uma consultoria e plataforma de recrutamento e seleção. A gente também colocar esses dados como parte da inscrição do candidato é uma forma de nós, enquanto consultoria, também provocar os nossos clientes, olha, seu processo seletivo não está nada inclusivo. A gente está fechando aqui várias vagas e é só gente branca, vocês estão fechando várias vagas e é só gente branca, cis e etc. Então, ter isso dentro da ferramenta é uma forma de nós conseguirmos contrapor com o cliente o que está acontecendo, qual que é o cenário de recrutamento e seleção dele hoje, e fazer provocação. Então, esse é um pouco o nosso trabalho também de consultoria. E fazer essas perguntas, de fato, é cada vez mais se aproximar das características únicas de cada ser humano, né? Então, a gente tenta ali achar vagas hoje, né? A gente sempre tenta achar vagas que tenham o perfil cultural, matching cultural, enfim, a pessoa poder fazer, de fato, o que ela ama, num lugar que ela ama, sendo quem ela é. A gente precisa considerar essas características únicas de cada ser humano. Então, quanto mais perguntas a gente tiver, melhor nesse sentido. Hoje, uma coisa que é importante colocar é que essas perguntas, elas não são obrigatórias. Então, elas têm a possibilidade da pessoa que não se sente confortável colocar, prefiro não responder. E isso é uma ação muito legal, principalmente por todo esse cenário que a gente conversou aqui anteriormente, que a insegurança de você saber ou não como vão ser utilizados esses dados, muitas vezes já te fazem, pô, peraí, será que eu deveria mesmo compartilhar essa informação? Será que isso não vai ser usado de forma discriminatória? Então, assim, a gente, de fato, entende essa insegurança, porque é esse cenário que a gente retratou aqui atrás, que as pessoas hoje que já estão no mercado de trabalho, que são LGBTQIA+, a maioria não se sente confortável em compartilhar a sua orientação sexual, enfim. Então, assim, é super compreensível esse medo também das pessoas da comunidade LGBTQIA+, e, enfim, de todos os outros marcadores sociais que a gente acaba fazendo essas perguntas, não quererem responder. E é por isso que a gente deixa essa informação como opcional. E também a pessoa super pode pedir para excluir essas informações, o que é outro passo também super importante. Olha, eu não quero mais que vocês tenham essas informações sobre mim por X motivo. Eu vou pedir para excluir. Então, assim, eu acho que são sempre passos aí que a gente está caminhando, mas sempre em sentido de incentivar as empresas a fazerem ações afirmativas baseadas em dados, né? E para ter dados, a gente precisa que as pessoas forneçam informações para que a gente consiga não só fazer ação afirmativa, mas também pressionar os clientes que estão utilizando a ferramenta a olharem com esse viés de diversidade e inclusão para os seus processos seletivos. Entendi. E pegando também, né, nesse ponto, eu deixo essa pergunta para você e para o Rainer também, depois, se ele quiser responder. Quais as dicas que vocês... dicas, talvez até mesmo informações que vocês passariam para as empresas para aumentar o percentual desses profissionais LGBTQIA+, né? Que, como a Tamara falou, nós não podemos só incluir as pessoas LGB, né? Então, quais seriam, assim, as dicas, as sugestões que vocês passariam para as empresas, assim, né? A 99 Jobs como uma consultoria, e até para o Rainer mesmo. Eu gostaria de ouvir a resposta dos dois para essa. Legal. Acho que, de fato, a gente conversou também em relação a tornar o ambiente mais acolhedor, né? O Rainer trouxe bastante dessa pegada de a gente poder tornar esse ambiente saudável para essas pessoas que vão futuramente serem colaboradoras. Mas eu também comentei em uma das minhas respostas que não é só ali o processo seletivo, né?
Então, hoje, quando a gente fala de diversidade e inclusão, isso precisa estar atrelado a um planejamento estratégico baseado em metas, baseado em orçamento, né? Então, também, o que a gente vê que acontece muito no mercado é a pessoa falar, eu quero fazer diversidade e inclusão. Só que, tipo, isso não é nenhuma área, às vezes. Isso é, tipo assim, uma função secundária de alguém do RH que faz a diversidade e inclusão. Não, se você está falando de diversidade e inclusão, isso precisa ser ter orçamento, as pessoas precisam ter, uma área precisa ter dinheiro para poder fazer as ações necessárias para apresentar esses resultados, né? E fora isso, claro, não menos importante, a cultura, né? Então, isso precisa estar atrelado à cultura da empresa como um valor, né? Então, a gente aqui, a gente fala bastante, a gente é obcecado, a gente tem obsessão por diversidade e inclusão, e isso está na nossa cultura e é reforçado diariamente, né? E é reforçado diariamente não pelos meus pares, também por eles, mas pelas pessoas que tomam as decisões dentro das empresas, né? Então, a gente está falando aqui que diversidade e inclusão, para de fato ser efetiva, são políticas que são top-down. Então, eu tenho que estar os executivos, os CEOs, etc. e tal, que falam sobre isso e trazem isso como um ponto relevante para que as outras colaboradores, as outras pessoas colaboradoras, disseminem isso também como um valor, né? Então, eu acho que esses são os primeiros tópicos antes da gente falar, de fato, de processo seletivo. E quando a gente fala de processo seletivo, depois que eu já passei por todas essas etapas de ter uma sensibilização interna, de ter isso como, dentro do meu planejamento estratégico, de ter isso como um valor, aí eu começo a falar de marca empregadora, se colocar no mercado enquanto uma marca que, de fato, está preocupada em inclusão de pessoas LGBTQIA+. Porque daí eu sei que quando eu fazer essa contratação, a pessoa aqui dentro ela está no ambiente seguro, né? Porque eu já passei por todo esse processo de ter um respaldo interno e da diretoria, dos executivos, das pessoas que são os tomadores de decisões, abraçando essa pauta, né? Que acaba sendo transversal. Então, diversidade e inclusão pode ser uma área? Pode ser uma área, mas ela é transversal, ela vai passar por todos ali as frentes da empresa. Então, eu acho que é um pouco disso. E aí, marca empregadora, aí a gente tem um leque de opções. Tem como trabalhar isso nas mídias sociais, hoje a gente fala muito de que os colaboradores, eles são os embaixadores da sua marca, né? Então, você pode trazer os seus colaboradores que são aí pessoas LGBTQIA+, para dar os depoimentos deles do que como é trabalhar na sua empresa sem uma pessoa LGBTQIA+. Enfim, aí, quando a gente fala de marca empregadora, tem uma série de opções para a gente poder desenvolver isso. As vagas, fazer vagas afirmativas, colocar isso de forma explícita, né? Que a vaga é afirmativa, que os campos de perguntas não vão ser discriminatórios, só vão ser para ter ações afirmativas e tornar o ambiente mais inclusivo. Enfim, e aí a gente tem uma série de dicas para trabalhar a marca empregadora. Mas, antes de tudo isso, tem que estar em planejamento estratégico, tem que estar em cultura, tem que estar como um valor. Nossa, eu me sinto, assim, completamente... como eu vou falar? Eu acho que a resposta do Thiago aí é a resposta de milhões. Ele passou tudo. Eu não teria nada para acrescentar, sabe? O que eu fico pensando muito, assim, esse escritório, diante de uma situação de LGBTI-fobia, ele tem um comitê de diversidade, ele tem um comitê de crise, e a minha maior pergunta, assim, nesses pontos um grande escritório, ele estaria pronto para rescindir um contrato com uma empresa com uma empresa, né, que fez ali uma situação de LGBTI-fobia com o seu funcionário? Ele consegue pensar nessa possibilidade? Porque aí sim a gente está falando de inclusão. Aí sim a gente está falando de valor. Porque aí aquela empresa ou aquele escritório, ele não quer compactuar com aquele tipo de cultura que não se torna o valor dele. Então, assim, eu acho que é isso, sabe? Os escritórios, o mundo jurídico tem que pensar, eu vou rescindir um contrato por conta de uma atitude LGBT-fóbica com um funcionário meu, com um funcionário dentro dos seus próprios quadros de empregados. A gente tem diversas questões em cima disso, né? Eu acho que para poder dizer que tem muita gente, agora para poder mostrar tem poucas pessoas. E dentro disso, eu queria que vocês dois respondessem o que seria uma empresa LGBTQIA+ friendly
E o que vocês acham dessa autodenominação que o pessoal tem se dando? Às vezes eles até erram um pouquinho o termo e falam que são gay-friendly, acho que eles esqueceram que existem outras pessoas ali dentro do movimento, mas eu queria saber qual a opinião de vocês. Aí, acho que o Rainer responde primeiro, depois o Thiago complementa. Ótimo. Vamos pensar, né? A gente já são divulgadas pesquisas hoje em dia, né, que a diversidade dentro do ambiente corporativo, ele adiciona valor a uma marca. E aí é o que o Thiago estava falando. Mas para existir essa diversidade, para existir esses valores, é preciso pensar nessa diversidade em termos de raça, etnia, orientação sexual, deficiência ou não ali, e pensar que essa empresa, essa diversidade que está sendo estampada ali, não seja só daquele ponto para fora, né? Então, isso acho que a gente falou muito, isso a gente trouxe diversas questões. Mas quando as empresas se denominam LGBTQIA+ friendly, com qual finalidade? É para promover a capacitação dos seus funcionários, é que aquela cultura está diferente, ou é uma questão de atribuir valor àquela marca? Ou atribuir um pink money, né, que é aquele valor do dinheiro rosa, que é atribuído a empresas que fazem essas marcas, essas campanhas de diversidade apenas no mês do orgulho, e depois os outros 11 meses ali não tem nenhum tipo de capacitação, não tem nenhum tipo de conversa, não tem nenhum tipo de gestão dos seus próprios conflitos. Então, essa empresa LGBTQIA+ friendly, eu acho que ela tem muito mais desafios do que colocar ali uma logo, colocar ali uma denominação, né? E aí, quando fala gay friendly, a gente já está num patamar assim muito para trás, é igual falar parada gay, né? Hoje em dia é parada LGBT, é um mundo de diversidade, é um ambiente da diversidade. E aí, se você está num ambiente gay, restringindo para essa cultura do mundo gay, você está performando mais uma vez aqueles valores que são hegemônicos, né? Essa diversidade ela tem que ser plural. O que eu sempre falo é que tem que existir uma diversidade organizacional. E aí eu não sei se essa diversidade organizacional quer dizer esse LGBTIA+ friendly, né? Que diversidade organizacional é você tirar apenas essas pessoas que estão ali, apenas aqueles colaboradores que são LGBTQIA+, desses quadros ali da primeira carreira. É ascender ali a um sócio, é ser os gestores, ser as pessoas que estão tomando decisões. Eu acho que empoderar aquelas pessoas LGBT para tomar suas próprias decisões dentro do escritório, é poder ver e rescindir contratos com grandes empresas diante de situação de LGBTfobia, é entender que existe uma cultura diversa para aquelas pessoas LGBT em relação ao próprio mundo hétero. E eu já vi algumas questões e ambientes discriminatórios que a pessoa não tinha uma união estável, quando ainda não era possível, né, antes de 2011, e ela não conseguia acompanhar o seu parceiro seu parceiro ou sua parceira, que estava numa situação de dificuldade, de doença, né, por conta dessa ausência desse registro. As empresas precisam entender que existem outras formas de amor são válidas, não só essa forma de amor heteronormativa, de uma família com filhos e tudo mais. As formas de família são plurais, as nossas formas de nos organizar e de amar são plurais, e os ambientes corporativos eles têm que, para efetivamente, ou poder começar a ser LGBTQIA+ friendly, adotar essas diversidades, e não só da porta para fora, né? Eu acho que essa diversidade aí, ela tem que ir muito mais, ela tem que ser pensada enquanto valor, enquanto cultura, assim, tudo com o que o Thiago falou. Eu acho que nesse mês do orgulho, assim, no mês do orgulho, nos outros meses também, né? A gente precisa se questionar quanto e quão esse ambiente aí de trabalho ele é diverso, ele é inclusivo, quão atento esses gestores são essas suas necessidades daqueles funcionários que trabalham naquela empresa. E aí, diversidade, eu acho que ela se mostra como prática, né? E não anúncio ou selos e tudo mais. Exatamente com tudo que Rainer falou. Eu só colocaria um ponto que, se de fato hoje existe, né, o que as pessoas estão se denominando de LGBTQIA+ friendly, seria a empresa ideal onde é um ambiente saudável, né, para pessoas da comunidade LGBTQIA+, e que, de fato, está preocupado com o bem-estar dessas pessoas em todos os âmbitos e pensando todas as complexidades
da comunidade como um todo, né? LGBTQIA+, e não só G, né? Ou, enfim. Então, eu acho que, como eu comentei, existe uma série de ali, complexidades dentro da própria comunidade que precisam ser abraçadas também para uma empresa, acho que se denominar LGBTQIA+, friendly, né? Então, precisaria ser esse ambiente saudável. Obrigada, meninos. Bom, nossa última pergunta aqui, e ela é uma pergunta que eu estou ansiosa para ouvir a resposta. Eu queria saber qual foi a motivação de vocês de serem porta-voz, né, de diversidade e inclusão, assim, num mundo tão cheio de regras, tão restrito, né, como o mundo corporativo e o mundo jurídico também. O que levou vocês a realmente falar, não, eu gostaria de ser porta-voz, eu gostaria de falar sobre isso, além do fato de ser uma pessoa realmente LGBT, ou houveram mais inquietações para isso acontecer, talvez deixar o caminho um pouco mais confortável para pessoas que vêm depois de vocês, né? Como que foi esse processo? De fato, eu entendo a minha própria, quem você falou, né? Exceto isso, mas a minha própria experiência enquanto homem, negro, homossexual, que faz parte de todos esses contextos e é atravessado por tantos marcadores sociais, faz eu me movimentar e ser inquieto, né? E querer, de fato, mudar algumas realidades. Eu sempre falo que eu acabo sendo muito grato por ter tido uma família que sempre esteve comigo e me permitiu seguir, né? Enfim, me desenvolver e, enfim, nunca soltou a minha mão por conta da minha sexualidade. Mas a gente sabe que isso não é a realidade de muitas pessoas LGBTQIA+, que, né, diferente de outras pessoas que vivem com outros marcadores sociais, a comunidade LGBTQIA+, tem uma característica específica, que é a única comunidade que é abandonada por quem é referência, que é a família, né? Então, isso faz com que a pessoa ela perca todo assim, o sentido, muitas vezes, para onde ir, né? Onde que eu vou ser aceito de fato, se a minha base e o que eu tenho de referência não me aceita. Então, esse lugar de não pertencimento, ele é muito comum na comunidade LGBTQIA+, e quando a gente coloca outras questões, outros marcadores sociais, acaba se tornando mais evidente. Mas, de fato, por eu ter tido, eu acho que esse apoio da minha família sempre, isso também me motiva muito a querer seguir, né? Então, a minha família sempre foi militante do movimento negro, e eu acabei também um pouco seguindo esse caminho quando eu entrei na faculdade, e até por conta da criação do coletivo, né, o Conexão Preta, e quanto mais próximo desses temas que você está, eu acho que mais gás você tem também de querer promover mudança, né? Então, isso é uma coisa interessante também, que você às vezes faz parte de um dos marcadores sociais, mas pelo fato de você ter tido vivências não tão positivas, você acaba tendo muito mais empatia com os outros marcadores sociais que atravessam as outras pessoas, né? Então, isso também, eu acho que faz muito parte, assim, da minha trajetória, e eu acho que é um pouco disso, assim, que me motiva, né? Eu acho que é fazer parte de todas essas, de ter todas essas características e de poder ter tido uma família que estava ali me apoiando para eu estar motivado a propor mudanças, né? E não ficar, e ser, na verdade, inquieto frente a essa ainda desigualdade que a gente tem, seja em questão de gênero, raça, enfim. Bom, eu acho que eu fiquei pensando aqui também na resposta do Tiago, e aí eu comecei a pensar na seguinte questão: a gente tem o locus social, que é um lugar que eu me encontro, né? São os meus espaços de privilégio. Eu também tive uma família que me apoiou, que teve condição de pagar para que eu fosse à Universidade Federal estudar e ter contato com essas diversidades, mas especificamente ao mundo corporativo veio
um movimento de não pertencimento. Eu trabalho e trabalhei em alguns escritórios que eu não me sentia incluído. Eu não me sentia parte daquilo. Então, falar sobre diversidade, sobre inclusão, trazer isso para as minhas pesquisas, que muitas das vezes, e as primeiras foram muito solitárias, era uma forma de tentar tornar aquele ambiente mais aberto para a pessoa que eu sou, para quem eu sou, para como eu me porto no mundo. Porque não adianta nada eu ter um tipo de comportamento ali no meu ambiente corporativo e no ambiente privado, essa dicotomia, né? No meu ambiente privado eu tenho um tipo de afeto, um tipo de postura, um tipo de pessoa, e depois ali no meu mundo corporativo eu sou uma pessoa totalmente higienizada, que anda com todas essas questões aí sociais e performa aquele hegemônico masculino predominante todas as vezes. Isso não combina com a minha pessoa, não combina com a minha personalidade, e aí cada vez mais o que me motiva é pensar em modificar, pensar em levar o que a gente pode falar a partir dos nossos privilégios para outras pessoas, é entender que esse lugar de privilégio, né, dentro da branquitude, dentro dessa generalidade, é um lugar de responsabilidade, é um lugar de responsabilidade com aquilo que você pode fazer. Se é dado para você essa oportunidade, esse privilégio, o que você vai fazer com aquilo? Você pode se aproveitar daquilo, e a gente não tem como falar que não se aproveita, porque esse racismo e essa LGBTfobia, elas são estruturais, mas a gente pode sim tentar modificar esses espaços. Então, pequenos pontos de falar com um grupo de pessoas, iniciativas como essa que a gente vai para os escritórios e falam sobre isso. No próprio escritório que eu trabalhava, a gente teve um momento de falar sobre a nossa sexualidade, sobre a forma que a gente se relaciona com o mundo, pensar outras formas, né? Outras maneiras de entender aquele ambiente do outro. Porque pela pandemia a gente ficou muito mais distante, muito mais isolado nos seus ambientes, e aí foram oportunidades como essa que a gente tem de falar, a gente tem de se mostrar. E aí eu entendo como um compromisso social. É um compromisso social que traz consigo uma mudança, né? É uma postura crítica em relação a o mundo do direito gosta muito de falar do status quo, as coisas como elas estão, ver como as coisas como elas estão e se inquietar frente a disso, né? É mudar essa própria realidade, essa própria natureza que você está inserido. Eu lembro assim dos meus maiores medos era chegar no escritório e ter um chefe LGBTfóbico, assim, que eu não poderia falar nada, que eu não ia poder compartilhar ali as vivências, sabe? O meu maior medo era chegar, eu sempre preferia chegar no ambiente e minha chefe for mulher, assim, era um critério de escolha, por conta dessa aproximação, por conta de uma identificação, por conta de ter um fácil acesso. E aí, nisso, eu vejo que eu pude ter escolhas. E depois disso, eu falo, não tem que ser pensado por escolhas. Você tem que poder ser quem você é em qualquer momento que você está. E não só em pequenos momentos ali, ou pequenas possibilidades. Tem uma pergunta aqui no chat, do Lucas Santos, e eu vou fazer ela para o Tiago. Como você enxerga os dados divulgados recentemente que demonstram que diversidade e inclusão perderam prioridade nas dinâmicas das empresas? Eu acho que, na verdade, a gente teve em 2020 eu acho que assim, é um processo que já vem acontecendo do aumento de discussão sobre a questão de diversidade e inclusão, mas em específico em 2020 teve o caso do George Floyd, né, nos Estados Unidos, e que isso refletiu de uma forma assim imensa no mundo inteiro e não diferente no Brasil, de que muitas discussões sobre minorias, né, ao invés de grupos minorizados, tomaram proporções muito maiores que antes tinham, né? Então a gente teve, eu sinto, né, que isso foi um pico e que daí agora, tipo assim, as pessoas estão aí lutando para manter essas políticas e, enfim, essa discussão permanente, né? Porque é o que eu comentei. A gente, quando fala de diversidade e inclusão, não é simplesmente você abrir uma vaga afirmativa. Existe todo um processo por trás da sua empresa que você precisa fazer. Então, assim, essa discussão que surgiu, de repente, em 2020, e que muita gente seguiu a onda sem, de fato, trabalhar planejamento estratégico, sem, de fato, trabalhar cultura e valor, percebe que é um pouco mais complexo do que isso, né? Então,
Eu acho que é um pouco por aí, assim, eu acho que a gente teve um pico altíssimo e agora esse assunto, ele está aí meio que morno, né? Não morno, mas enfim, está voltando a estaca normal que já era, de fato, a conversação, né? Sobre o tema. Impecável. E aí, até, Tamara, desculpa, só comentando, né, que eu falo da questão do George Floyd, já que a gente está falando da comunidade LGBTQIA+, mas é aquele ponto que eu comentei também anteriormente, que, tipo, acho que uma discussão, ela acarreta a outra. Então, quando a gente estava lá falando de políticas de inclusão para pessoas negras, né, então, vagas afirmativas para pessoas negras por conta do que aconteceu e essa discussão em cima do racismo, ele automaticamente ele traz também todos esses outros marcadores sociais que marginalizam as pessoas, né? Que são marcadores sociais de pessoas que estão marginalizadas, que é a questão de identidade de gênero, de orientação sexual, enfim, as próprias aqui PCDs, né? Que também é algo que a gente nem tocou muito aqui no assunto, mas também pensar isso, que existem aí uma particularidade de pessoas PCDs que estão na comunidade LGBTQIA+, enfim, a gente traz um tema e com ele vem muitos outros que precisam ser discutidos, né? Então, é um pouquinho disso, assim. Eu só pensei aqui numa questão, a partir da fala do Thiago, eu acho que a gente tem que pensar a partir do momento que a gente teve essas vagas, essas questões, a gente não vai voltar para o armário, sabe? A gente está reivindicando um campo de política, a gente reivindica um campo de política. A gente deu um passo, a gente não vai voltar para o armário. Aquele armário ali que as pessoas vão fechando cada vez mais as portas e oportunidades já não nos cabe mais. E aí, pensando nessa possibilidade, a gente vai quebrar outros armários e outras portinhas que ficam ali para a gente conseguir se ocupar ou não, né? A gente vai abrindo outras portas, mas é sempre um caminho para frente. Por mais que esses dados de inclusão eles tenham diminuído, tenham chegado numa constante, né? A gente tem que pensar que essa luta é sempre para frente. Pelo menos eu penso muito assim, sabe? A gente não está disposto a voltar, não. Excelente. Acho que agora a gente, sem mais perguntas, vai caminhando aí para o final. Chamar o Marcos, acho que o Marcos quer falar alguma coisinha. Opa, com muito prazer e rapidamente, em razão do horário, mas só acho que gratidão, né? Agradecer demais. A gente, na verdade, a gente sabe que esse tema é um curso de rio caudaloso. A gente tentou aqui fixar alguns diques para trazer as questões fundamentais, mas é uma conversa que tem ponto de partida e não tem ponto final, né? Eu queria só encerrar, porque acho que foi uma frase que me tocou bastante aqui, que o Thiago falou, é isso. Eu acho que a aspiração tem que ser de construir essas condições para que a gente possa fazer o que ama, onde ama e sendo quem você é. É uma construção cultural, como diria o professor Miguel Reale, já que nós estamos falando no ambiente jurídico, um grande filósofo do direito. Cultura é a modificação que o homem faz na natureza e em si próprio. Então, a gente ainda tem muito que caminhar nessa transformação, mas que bacana quando a gente tem aí faróis tão seguros, pelo menos para dar as linhas mestras com muita humildade, mas com muito senso de direção, que é o fundamental para transformar as coisas. Então, só posso agradecer. A gente sai com muitas reflexões, mas muito enriquecido por tantos pontos bacanas que a gente tratou aqui. Então, muito obrigado, uma boa noite a todas, a todos e todos, e que venham as próximas discussões. Um grande abraço a todos. Obrigado, gente. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau, gente.